Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados de hoje são Inês Pulpo e Gonçalo Pratas, que são os autores do projeto Cabeças de Vento. Olá a ambos e muito obrigado por estarem aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vindos. Olá, Olá, Pedro. tudo bem? Tudo bem, felizmente. Gostava de começar por vos perguntar como é que surge a vossa colaboração? Então, É antiga, nós trabalhamos juntos há bastante tempo. Começou com um projeto que se chama Busca Polos, que ainda está disponível e ainda pode ser ouvido. É um projeto que fizemos com um arquiteto, o Francisco Lemos, em que os três fizemos música para poemas de José Jorge Letria. Desde então, continuamos a trabalhar em várias coisas, sobretudo para a infância, e tem sido assim um longo caminho. Uhum, uhum. E falando então, entrando agora neste projeto Cabeças de Vento, como é que surge este projeto na vossa cabeça, na vossa criatividade? nós já há algum tempo que queríamos trabalhar este tema do ambiente, mas estávamos tipo à procura o ângulo que nos parecesse melhor. Uhum, uhum. E que fosse confortável, porque é um tema que tem muitas nuances, muito, tem muito conhecimento científico também por trás, e apetecia-nos fazer uma coisa que não fosse nem muito, como é que eu hei de dizer, pesada, não é? Uhum, uhum, E queríamos que fosse um projeto alegre e com vida, uhum, uhum. e que porque de alguma forma o nosso trabalho tem-se focado essencialmente nos últimos anos neste território da infância e das famílias, não é? Famílias, pais, professores, tudo o que tem a ver com pessoas que trabalham na área educativa. Certo. Uh, e, e apetecia-nos que fossem canções livres, alegres, e que de alguma forma estabelecessem uma ligação emocional com, com a natureza, com os elementos naturais do espaço exterior. E, Uhum, e pronto, eu creio que esta questão do confinamento nos remeteu todos para um exercício introspectivo, uhum. e ninguém ficou indiferente àquelas imagens dos animais a tomarem o espaço urbano, não é? Que foram coisas bastante intensas que nos colocaram aquela pergunta que é: se nós desaparecermos enquanto espécie, quer dizer, isto há de continuar, nós é que não estamos cá, não é? E isso, sei lá, também acho que no período da pandemia também se questionou imenso sobre a origem da pandemia e sobre o impacto da, da, dos humanos no ambiente natural. E Certo. pronto. Eu não sei se respondi à pergunta, entretanto Sim, era desvio. sobre as origens do projeto. Sim, acho que acabam por Sim, responder, de portanto, facto. portanto depois ah, achámos que era o momento certo, uma vez que ele foi pensado para ser estreado no desconfinamento do ano passado, mas que depois se veio traduzir novamente É no novo, novo confinamento. precisamente, E precisamente. portanto nós estávamos aqui assim cheios de energia, tipo, vamos lá, tipo, tirar a máscara e vamos lá para a rua a respirar puro e tomar contacto com isto tudo, mas depois não foi assim logo direto. Tivemos que voltar outra vez para o espaço interior, e agora cá estamos outra vez A lançar o a projeto, não lançar é? o Exato. projeto. E de onde vem o nome Cabeças de Vento? Eu acho que estava a pensar, agora ainda estamos com energia redobrada, não é? Ah, Depois disto tudo. O nome vem disso, vem da nossa sensação de. O nome traz um trocadilho, não é? Por um lado, vem da hum, nossa sensação de que estamos todos a precisar de ir apanhar um bocadinho de vento, no sentido de sair de casa, sair dos ecrãs, podermos estar sim. juntos ao vivo, não é? E podermos usufruir dessa experiência da natureza onde o vento sopra, não é? Não estamos nos 22 graus de casa e não estamos no ecrã sempre certinho. Uhum, Por uhum. outro lado, é um trocadilho na medida em que este livro nasce, por um lado, com esta vontade de
ajudarmos os miúdos que viveram uma parte grande da vida com máscaras e fechados em casa e com um pouco contacto com a natureza, a sair e a ir conhecer e a experimentar todas essas sensações, não é? Que vêm pelos sentidos, o frio, o calor, quando nós mexemos numa folha, o que é que sentimos, não é? A textura, o cheiro. De facto, é um livro que convida a experimentar com os sentidos a natureza e o mundo natural, onde nós somos só, de facto, uma parte pequenina, Sim. mas por outro lado que pretendemos também que seja um convite para conhecer este planeta, não é? Estamos todos a querer aumentar a consciência da importância de preservar, de defender o planeta, de melhorar as nossas práticas diárias em relação a isso, mas se os miúdos não conhecem a natureza, porque é que hão de querer defendê-la, não é? A coisa Certo. fica assim um bocadinho, Certo. fica assim um bocadinho em 2D, e este livro é um convite para irmos para o 3D neste sentido, Muito não é? bem. Também por isso quisemos usar aqui um bocado de imagem fotográfica, porque achámos que era a melhor maneira de descrever. Vou só aqui mostrar aqui Sim, na sim, capa, sim. não é? Esta flor verdadeira, não é? Apesar de estar numa capa de um livro, achámos que esta era a maneira de transmitirmos esta urgência que sentimos de podermos pensar no planeta com conhecimento de causa. E o Ricardo Machado fez assim um belo trabalho a articular a fotografia com as ilustrações. Sim, mas falta responder à outra parte da pergunta, que é Cabeças de Vento. Por um lado tem essa dimensão do Sim, este trocadilho Exato. entre a preocupação com o planeta, Cabeças de Vento no sentido em que somos um bocadinho distraídos dessas coisas que sabemos que temos que fazer e que estão na ordem do dia. Nós fazemos algumas, outras não. Se calhar como espécie somos pouco consistentes Somos um bocadinho distraídos, nessa não é? preocupação, sim. Mas em termos práticos, eu concordo com isto que a Inês disse, mas o processo e o exercício de fazer o livro também nos ajuda a nós, autores, se calhar a ter mais consciência dessa urgência. Se calhar materializar a obra também foi um caminho para nós, e nós, quando agora somos confrontados com o resultado, também somos levados a ter mais presente essa urgência dessas coisas, porque nos parece sempre que nós estamos no domínio de todas as decisões, no domínio temos até a ilusão de que podemos escolher coisas, que somos capazes de escolher os dias em que chove. Às vezes temos essa ilusão, não é? Mas depois esquecemos que nós não mandamos absolutamente em nada, e depois somos surpreendidos com o revés daquilo que são. Bom, por outro lado, há aqui uma questão que nós normalmente não costumamos falar sobre isso, mas que é uma questão também política, não é? Que é, na realidade, nós somos confrontados com todas estas exigências como cidadãos, mas as próprias corporações, os governos, também têm aí uma missão. Se de repente nós pudermos cantar os nomes das plantas e cantar os nomes das árvores, os nomes dos seres, dos ecossistemas entre marés, e se pudermos virar a atenção um bocadinho para aquilo que está para além da dimensão humana, este Cabeças de Vento é uma espécie de auxiliar de memória para trazermos estas questões todas ao presente, não é? Claro. Vocês já falaram das origens, mais ou menos das ideias que estão neste projeto, mas qual é que diriam que é a principal mensagem que querem passar com este projeto? Eu diria que é este convite a viver a natureza na primeira pessoa, estando lá, indo lá. Nós, de facto, temos aqui uma canção que fala sobre este Cabeças de Vento e este convite à ação de podermos inverter as coisas e esta preocupação ambiental. Mas eu diria que a grande proposta é esta de ir respirar, ir à serra, ir ao campo, ir à praia, conhecer as árvores, experimentar. Certo. Não sei se concordas. Sim, e eu estava aqui a ouvir e estava a pensar que já temos tudo cartografado, não é? Ou seja,
Também temos muita coisa cartografada, há sempre esta dimensão do conforto, que é, nós experimentamos isso tudo sempre numa zona de conforto, não é? Mas a experiência mais intensa é a experiência em que nós provamos o desconforto da natureza, porque estar lá no meio, ou seja, nós somos cada vez mais urbanos, até no espaço rural já trazemos hábitos urbanos, já ligamos as defesas todas para os nossos filhos não se magoarem com essa, com essa, com essa realidade que é o ambiente natural mais agressivo. Mas eu acho que a natureza por si só não é uma coisa confortável, portanto esse convite também implica aceitar o desconforto, também implica lidar com a agressividade que isso tem, e eu acredito mesmo que nós aí nesse espaço somos mais nós, mais pessoas, e portanto, sem querer moralizar, porque não queremos estar aqui num papel de superioridade, porque nós também estamos nesse movimento, nós autores também estamos nesse movimento de arriscar aí, não é? Arriscar aí. Estes concertos até, na minha ótica, deviam ser todos ao ar livre, não é? Deviam ser todos no espaço que nós... E se calhar devia ser acústico, se calhar não devia ser com equipamentos elétricos, não sei. Também há, pá, muita coisa que nós temos que nós, enquanto autores, também temos que nos encontrar nesta mensagem, porque não queremos estar em papel de superioridade relativamente a esta temática. Queremos estar no papel de quem aceita com humildade fazer estas canções para nos chamar a todos para dentro delas e para dentro desta experiência, não é? Certo. Como é que vocês definiriam o vosso estilo musical? Bom, eu aí posso dizer que... queres falar, Inês? Não, tu é que és um músico. Não, eu aí, neste disco especificamente, isto tem uma linguagem folk rock, e isso foi pensado, ou seja, foi pensado no sentido em que nós queríamos que fosse uma abordagem acústica, não é? Mas sem fundamentalismos, porque depois há algumas canções que em gravação, todo o processo de gravação é eletrónico e vive nessa relação com a parte elétrica, mas queríamos que tivesse essa linguagem folk, que não tem que ser obrigatoriamente tradicional portuguesa, acho que até tem um bocadinho de influências desse folk rock um bocado universal, as coisas já estão todas tão contaminadas, não é? Estou-me a lembrar que, sei lá, que há algumas canções que têm um caráter mais da música tradicional portuguesa, mas não é o caminho estético seguido. Gostava que me falassem um pouco do processo de criação do livro e das canções. Como é que correu este processo, desde a vossa ideia até ao que depois pode ser lido e ouvido neste objeto? Bom, nós discutimos um bocado, não é? Sim. E habitualmente é assim, nós tentamos chegar aqui a uma ideia para o livro que é um trabalho de aprofundar o que é que nós queremos para isto, e esse trabalho é feito em conjunto. E depois eu escrevo e depois o Gonçalo compõe. Em todas as fases deste processo há bastante discussão, no bom sentido, não é? Para cada canção nós discutimos um bocadinho o que é que queremos dizer ali. Eu diria que os poemas têm ideias minhas e do Gonçalo, e depois o trabalho da concepção musical também passa um bocadinho por este Gonçalo vai-me mostrando, eu concordo com tudo, claro, mas às vezes também contribuo dizendo aqui talvez isto ou aquilo, não é? Não sei nada dessa parte, mas às vezes a escolha musical também traduz ou não uma ideia que o poema pretende sublinhar, e portanto também nessas coisas às vezes afinamos um pouco. Pronto,
Acho que era esta a pergunta, não é? Ok, sim, claramente. Este projeto especificamente, a parte gráfica foi uma reflexão feita a três, Uhum. porque por acaso este projeto começou muito pela parte gráfica Ok. e nós em conjunto com o Ricardo Machado, que é o ilustrador e o diretor de arte do livro, decidimos que queríamos que o livro tivesse uma plasticidade fotográfica e queríamos que o objeto tivesse uma integração de fotografia com ilustração, e isso foi uma coisa bastante amadurecida em conjunto. Recorremos a algumas referências, fomos amadurecendo um bocadinho essa linguagem. Queríamos que o livro fosse uma coisa minimalista, que não tivesse muita informação. Queríamos uma coisa extremamente limpa, em que os protagonistas fossem efetivamente as fotografias e as ilustrações, e depois que a mancha de texto fosse circunscrita um bocadinho a um espaço mais reduzido, não é? Já não me lembrava disso, mas é giro porque essa parte daquilo que queríamos e que estávamos à procura em termos de conceito gráfico e de ilustração, fizemos-la antes da maior parte dos poemas até estarem escritos, portanto foi de facto a primeira parte, eu já não me lembro. Aconteceu assim, não é muito comum ser assim. Claro. E depois a seguir tínhamos eu e a Inês, já sem o Ricardo, fomos amadurecendo os temas que queríamos ver abordados, não é? E depois surgem os poemas quando surgem já têm uma matriz métrica e rítmica, e depois para mim é muito mais fácil trabalhar as canções em cima da estrutura do poema, e isso para mim é sempre desafiante, porque a Inês é muito muito boa a escrever canções letras para canções. Eu digo isto porque é preciso mesmo uma capacidade, não é? De entender que depois aquilo vai funcionar como canção, que não é um poema só para ser usado como poema, e isso requer alguma interação no processo, não é? São de ideias e... Exatamente. O projeto vai ser apresentado no dia 27 deste mês no Teatro Maria Matos. O que é que podemos esperar desse evento? E que também vai incluir um concerto, segundo sei. Sim. Normalmente os projetos que nós fazemos em conjunto têm sempre esta transposição para palco, não é? E para nós, a fase de transpor estas canções para palco normalmente são o culminar, e para nós já é um momento mais de celebração, de partilhar com o público e poder fazer essa interação, mas pronto, é um concerto com banda, né? Normalmente nós fazemos questão, não é pelo facto do projeto ser dirigido à infância que nós simplificamos as coisas, achamos que não há música para crianças e música para adultos, achamos que há música boa e que ela deve ser usufruída por toda a gente, e que se os pais estiverem a acompanhar as crianças nesse processo, ainda melhor, porque não estamos a segmentar aquilo que é o público infantil e o público adulto. Portanto, quanto mais cedo as crianças experienciarem essa realidade dos timbres, dos instrumentos ao vivo, melhor, menos preconceito criamos. E isso é uma ideia que nos agrada. Sim, outra coisa que acontece e que vai acontecer também desta vez é um bocadinho ajudar as pessoas que estão no concerto connosco a fazerem parte das canções, usando o corpo para poder também ser instrumento, não é? Cantar connosco, dançar connosco, assim um
um momento de encontro, não é? Não é aquela coisa estática de estar a ver uma coisa que acontece no palco e com a qual eu não tenho nada a ver. Pelo contrário, habitualmente é assim um concerto interativo nesse sentido. Certo. O Gonçalo referiu que é importante as crianças terem contato com a música e com as canções de novos. Eu pergunto também se a consciência ambiental também é algo que se deve ser incutido desde novos, mesmo na perspectiva de termos esperança para o futuro. Achamos que sim, não é? Sem dúvida. E como o Gonçalo dizia, não é? Se calhar há todo um movimento de aumentar esta consciência. Nós também damos por nós a pensar que se calhar digamos, já devíamos ter Já é tido tarde. esta consciência todos há mais Há tempo, mais tempo, sim. mas aqui há alguma esperança, não é? O momento que estamos a viver é este, não é o outro lado de trás. Por isso, neste momento, vamos tentar provocar e promover esse encontro com a natureza, essa consciência ambiental e essa vontade de participar no cuidar do planeta desde que se nasce, não é? Se puder ser. Muito bem. Eu vou terminar pedindo-vos com uma pergunta que eu faço muito no fim das entrevistas, que é pedir-vos um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Pois, não queria cair no clichê, não é? Não, um desejo para as artes. Bom, eu até arriscaria dizer uma coisa, que é, uma vez que as artes dependem sempre dos meios para chegarem ao público, não é? Eu em determinada altura, durante este período de introspeção, até acreditei que de repente surgisse aí um espírito de família alargada. Eu digo isto no sentido de entre criadores, a comunicação social e o próprio público, que extravasasse este sentimento que às vezes faz sentir no meio artístico, que é de um certo egoísmo. E portanto um desejo que gostava que acontecesse era se calhar diminuir um bocadinho o volume do ego. Isso era uma coisa incrível, porque até do meu, não é? E abrir territórios no nosso espaço individual para acolher coisas que às vezes nos parecem diferentes, e essa desconstrução do preconceito. Isso era uma coisa que eu acho que era fixe. Ok. Não sei. Eu ia dizer mais ou menos isso, no sentido em que eu gostava e sinto muito que há muitas pessoas que gostavam muito de estar presentes neste território dos artistas ou dos artolas, não é? e que sentem que não têm esse espaço. Gostava que, se calhar, acho que o maior desejo seria que qualquer pessoa que aqui queira estar possa estar, sem elites, não é? Pois. Talvez isto. Inês e Gonçalo, muito obrigado. Foi um gosto enorme falar convosco. Obrigado, Muito Pedro. obrigado, Pedro. Foi um prazer. Muito obrigado. Até breve. Até breve.